Meu nome é Pedro. Pedro Perdão. Eu já fui pedrada em outra ocasião. Ah, já fui matuto, marrento, briguento. Ah, já fiz de tudo nessa vida. Na verdade, tudo na minha vida era no sangue. Sangue no olho. Puxava da adaga para qualquer coisa, resolver as paradas. E comigo era tudo bruto. Mas isso é uma outra história. Ficou lá para trás no passado. Vez em quando, o velho homem quer vir. Mas não, fica lá enterrado. É bom, é bom. Eu estou aqui para contar uma história para vocês. A história não minha, talvez, mas a história de um homem. Um homem que entrou na minha vida e a mudou completamente. Sabe quando tu encontra com uma pessoa, essa pessoa cruza a tua vida, cruza teu caminho e muda a tua história, muda teu jeito de andar, de falar, de pensar, de agir, de ser. Tive o privilégio. Na verdade, eu não encontrei ele me encontrou. E assim é na vida de todo mundo. Ele encontra. Ele vai até você e te chama pelo nome. Essa história é linda. É a história de um amigo de verdade, um amigo que não tem maldade. É Jesus. Jesus, que nome lindo. Vocês o conhecem, mas de uma forma talvez distante. Eu o conheci de andar com ele, de sentar do lado dele. E um pouco dessa história eu vou contar. Essa história, a maioria dela acontece na volta do meu barco. Ele está aqui, velho, parado, está em faxina, ou seja, estou arrumando todas as coisas. De vez em quando eu lavo as velas, eu lavo o casco, eu dou uma olhada nas redes para ver se elas estão arrebentadas, porque se tiver, a gente conserta. Vida de pescador é assim. De vez em quando é bom voltar a pescar, lançar a rede e ver a multidão de peixe. Mas eu confesso, nunca vi tanto peixe quanto na época que ele andou comigo. Era demais. Eu vou contar essa história. E não é história de pescador. Não é não. Eu estava então lavando o barco. E tinha chegado de uma pescaria frustrante. Eu sei que aqui tem alguns pescadores, e de vez em quando a rede vem vazia, os pescadores ficam bravos. Fico. Eu sei disso. Então, as redes naquela noite vieram tudo vazia. E estava eu então recolhendo as redes, e estava puxando elas, e isso aqui é uma outra história, deixa para depois. E estava lá recolhendo as redes, limpando elas, e os outros pescadores, tudo com peixe, e começaram a mangar de mim. Para quem não sabe mangar, é tirar sarro. E estava tudo sarrando de mim, e estava tudo mangando de mim mesmo, e dizia: olha ali, é Pedro. E Pedro, ele não pegou foi a nada, e ele estava falando aquilo praticamente mais de uma hora e meia, não sei. E daqui a pouco Pedro, naquela época, a reação foi mais ou menos assim: vamos parar com isso aí, para de mangar de mim. Vamos parar vocês. Se vocês não calar a boca de vocês, eu calo a boca de vocês. Eu vou aí e fecho a batraca de vocês. Eu pego minha adaga e acabo com vocês. Vamos parar com isso. Eu sei onde mora vocês, a mãe de vocês, o pai de vocês, a avó de vocês, toda a árvore genealógica de vocês. Nossa, que homem brabo. E eu ia ficar tudo quieto. Ficava, porque se eles falassem mais uma coisa, eu puxava da faca. Eita, eu não esqueci de dizer, essa é a minha mala. E na minha mala eu tenho algumas coisinhas, alguns segredinhos, algumas coisas do passado. Todo homem, toda mulher guarda seus segredos.
Na verdade, isso é coisa que eu me envergonho até. Depois eu conto um pouco mais dessa história. E estava ali brigando, estava irado, lavando as redes, limpando tudo. Quando daqui a pouco ele chegou. Ele veio assim por detrás de mim. E tinha uma multidão de gente na volta dele. Um monte de gente. E ele chegou na beira da praia. E não, tipo assim, não tinha mais para onde ir. Era o último recurso dele. Ou ele entrava para dentro d'água, fugia para algum lugar. Porque o povo estava apertando, comprimindo ele. Aí Jesus, ele olhou para mim. Olhou assim. E ele dá umas olhadas. Ele dá umas olhadas assim. E olha no olho da gente, na bolita do olho da gente. E a gente se arrepia todo. E ele olhou para mim. E eu disse, oxe, que é isso? Que esse homem está olhando? E continuei ali, resmungando, murmurando. É porque era só o que fazia. Até que daqui a pouco, ele colocou a mão no meu ombro. Eu olhei e ele disse, ô Pedro, vamos pescar. Vamos pescar. Oxe, Senhor, tu não sabe como é que foi essa noite. Eu tentei a noite inteira pescar e não peguei, foi a nada. Não tem nada aqui. Eu lancei rede para um lado, lancei rede para o outro, lancei rede e não peguei, foi a nada. E agora tu diz, vamos pescar. E ele continuou olhando para mim. E aí então naquela olhada dele, na bolita do meu olho, aí eu disse, tá bom, sob a tua palavra nós vamos pescar. E aí então, nós fomos. Eu dei a mão para ele, ele entrou no barco, e aí tinha mais um ou dois comigo, e nós estávamos já lá no alto, lá no meio d'água. Aí, de propósito, propositamente, eu peguei a rede e lancei. Foi no mesmo lado que lancei a noite toda. E aí comecei a puxar e dava uma olhada para ele. E não veio, foi a nada. E ele disse, ó Pedro, lança tua rede do outro lado. Esse homem, não importa o lado, homem. Aqui é água, ali é água, ali é água, lá é água. Se eu jogar para qualquer lado, não vai fazer diferença. E ele me olhou. Tá bom. Sob tua palavra eu vou lançar essa rede. E lancei, foi a do outro lado. Lancei. E afundou bem, deixei afundar bem. E fiquei ali. E comecei a puxar. Daqui a pouco aquele negócio deu um contra, deu um truncaço. E eu pesou e eu pensei, trancou, foi numa pedra lá embaixo. E comecei a puxar e disfarçadamente eu estava me esvaindo em força e aquele negócio não vinha. Até que eu olhei para ele e disse, oxe, tu pode dar uma forcinha. E ele pegou do outro lado, começou a puxar, e os outros que estavam comigo também, e começou a vir peixe, e começou a aparecer peixe, e era tanto peixe que eu jogava para dentro, e jogava para dentro, e jogava para dentro, e daqui a pouco a água já estava por aqui assim, porque o barco estava afundando, e eu olhei para o lado e disse, ei, vocês que estão aí no outro barco, vem para cá, vamos dividir a carga, senão nós vamos a pique, vem rápido, é tanto peixe aqui, que alegria que eu estava, e o meu coração cheio, transbordante de alegria, porque era tanto peixe, eu nunca tinha visto meu barco tão cheio de peixe. O outro barco chegou, nós dividimos, e nós chegamos bem perto da praia. Quando estava quase chegando nas areias, me deu um negócio aqui dentro, um constrangimento. Eu peguei, me ajoelhei, olhei no olho dele e disse, te afasta de mim, porque eu sou pecador, te afasta de mim. E ele olhando para mim, ele me disse, Pedro, de hoje em diante, eu te farei pescador de homens.
O barco chegou na praia, eu arrastei. E aí então, os pescadores estavam tudo felizes. E começou a chegar gente de todo lado. E entraram no meu barco e tiraram o peixe. E peixe do outro barco. E ele pegou e foi. E foi caminhando. Mas quando ele foi caminhando, me deu um negócio aqui dentro de novo. E eu fiquei olhando para o meu barco, fiquei olhando para o outro barco. E eu fiquei perdido ali. E daqui a pouco, não sei se isso já aconteceu com você, não sei se isso já aconteceu com a tua vida, mas te dá uma coisa aqui, que tu não vê mais sentido nas coisas. E parece que as coisas perdem o valor. E que tudo que tem valor, tudo que é importante, tudo que é precioso, tudo que é realmente de valor, está indo lá. Eu disse: homem, cuida do meu barco, lava ele, cuida das coisas. Eu não sei se eu volto para pescar não. Eu vou seguir ele. E fui atrás dele. Coisa que não me arrependo nessa vida. E depois disso tudo, eu convidei ele para ir na minha casa. E eu disse para minha esposa: esposa, nós vamos fazer tudo que é especialidade nessa terra, tudo que nós sabemos fazer de bom: filé de peixe, peixe frito, peixe cozido, angu de peixe, nhoque de peixe, suco de peixe, tudo de peixe. Não sei se já tomou suco de peixe. Não queira. É uma coisa terrível. Terrível. Não queira. Mas tudo bem. Aquela mesa estava ali farta. Jesus estava no meio. E tinha pão. Tinha pão. E tinha peixe de tudo quanto é tipo. E ele estava comendo e estava ali na minha casa. E eu estava do lado dele aqui assim. E a minha esposa, ela estava servindo e corria para a cozinha e voltava. E corria para a cozinha e voltava. Aí daqui a pouco me deu atenção de algo. Eu levantei, chamei minha esposa num canto e disse: hoje, esposa, o que está acontecendo? Cadê a tua mãe? Cadê minha sogra? Ela que deveria estar servindo, ela que deveria estar vindo e indo e voltando e colocando as coisas à disposição do Senhor Jesus. Onde é que ela está? Eu não lhe falei, mas a mamãe, ela está tão doente, está com uma febre terrível e parece que vai morrer. Até foi bom e providencial que você trouxe até aqui o Senhor Jesus. Eu pedirei para Ele orar por ela, para que ela seja curada. O que você acha? O que você acha? Não precisa não. Não, mas eu vou pedir para o Senhor Jesus para orar e curar a minha mãe. Não precisa, não precisa. Mas eu quero que o Senhor Jesus cure minha mãe. Não precisa. É uma febre. Coloca uns panos molhados na cabeça dela que ela fica boa. E é isso, não precisa não. Deixa ela lá, tá bom assim. Mas eu vou chamar o Senhor Jesus. Não precisa. Mas eu vou chamar o Senhor Jesus. Não precisa. Aí, daqui a pouco a gente estava quase discutindo aqui na porta do quarto, quando o Senhor Jesus colocou a mão no meu ombro. Eu olhei para ele olhou para mim de novo, na bola do meu olho, e fez aquela cara. E ele disse: Pedro, eu vou orar pela tua sogra. E ela vai ficar curada. Tá bom, pode ser. Ele entrou no quarto e ela estava com uma febre terrível, mulher, terrível. E ele chegou bem pertinho. Ele deve ter falado uma ou duas palavras, alguma coisa assim. Ele estendeu a mão, nem tocou nela. E ela pegou, essa mulher deu um salto da cama. Ela abraçou Jesus, deu um beijo nele. Ela passou por mim correndo e já tirou tudo que estava ali na mesa e já trouxe tudo de novo. Pegou uma vassoura e começou a varrer e já começou a levantar uma poeira naquele lugar. E ela começou a ficar, a mulher ficou a 1000 por hora, toda agilizada.
Ganhei uma empregada e tanto. Ixi, essa mulher fez de tudo. Ah, que coisa linda, Jesus na minha casa, comendo na minha mesa, curou a minha sogra. Tá bom, essa é uma das histórias. Depois, essa é importante. Você não pode desgrudar o olho daqui. Presta atenção. Ele depois, de novo, a multidão apertou ele na praia. Estava apertando ele na praia. Aí então, ele chegou perto do barco e disse: Pedro, vamos atravessar para o outro lado. E aí então, eu entrei para dentro do barco. E os outros discípulos também. Naquela manhã ele tinha separado os discípulos. Ele chamou os discípulos, deixou os discípulos de lado e chamou os apóstolos para o outro lado. Aí eu fiquei bem na frente, assim, bem assim na frente. Fiquei assim. Aí ele disse assim: esses aí são os filhos do trovão. E eu tem para ninguém, não. Eu fiquei muito feliz de ter sido chamado para ser apóstolo. Aí eu entrei no barco. Aí estava tudo no barco. Ele estava ali com a multidão. Nós já estávamos dentro d'água. As velas já estavam tudo erguidas. Aí então ele disse assim: ô Pedro, tu vai do outro lado e tu me espera que eu alcanço vocês lá. Oxe, se fosse de carroça eu entenderia. Ou se fosse de camelo eu entenderia. No lombo do jumento eu entenderia. Agora, Senhor, nós estamos dentro d'água. Não tem nenhum outro barco aqui. Como é que tu vai fazer? Eu não estou te entendendo. Mas tudo bem, sob tua ordem eu vou. Então o vento começou a nos levar. E nos levou. E daqui a pouco já estava escuro. E eu olhei as nuvens escuras de todos os lados. Fiquei todo arrupiado e pensei, disse para os outros: vai vir, é temporal. Dito e feito, o tempo começou a fechar e o vento, e aí começou a balançar o barco, e nós começamos a se agarrar, e daqui a pouco os homens começaram a gritar, coisa do tipo: nós vamos morrer! E estava terrível aquela noite. E eu comecei a ficar preocupado e disse coisa do tipo: ei gente, nós vamos voltar, porque nós vamos buscar o nosso Senhor. Nós vamos buscar Ele, vamos buscar o Mestre. Porque não tem jeito, está terrível. Ou até uma alternativa que de repente nós se salvamos nessa noite, porque a coisa está terrível, o tempo está ruim. E eu comecei a cogitar essa possibilidade. Quando daqui a pouco, no meio daquela tempestade, entre os raios, os relâmpagos, os trovão, eu vi Ele. Eu vi Ele. E vocês não vão acreditar. Ele estava vindo, era caminhando sobre as águas. E ele não afundava. Não, ele caminhava sobre as águas como se fosse um firmamento. E os homens começaram apavorados a gritar: é um fantasma, nós vamos morrer, estamos vendo a morte. E eu disse: não, homem, calma, te aquieta, te aquieta. É Ele, é o Mestre. Mestre, se é tu, ordena que eu vá até o encontro. E ele disse: vem, Pedro. E eu comecei a andar sobre as águas. O meu olho estava fito nele, pregado nele, a bolita com a bolita do olho. Eu não me importava com nada na minha volta. Eu estava andando sobre o mar da incredulidade. Eu estava andando sobre o mar da imoralidade, do pecado. Eu estava andando acima dessas coisas, da humanidade humana, sentimento humano. Eu estava andando acima de tudo que é medíocre nessa terra. Eu estava andando no sobrenatural. E eu cheguei perto dele.
Mas quando cheguei perto dele, algo me distraiu. E eu olhei para a esquerda, olhei para a direita, olhei para trás. E as ondas começaram a bater em mim, e o vento. E eu percebi que eu estava afundando muito lentamente, mas estava afundando. E eu estava afundando, e eu estava afundando tanto, que daqui a pouco eu comecei a me debater. E eu não conseguia nadar. E a água começou a entrar no meu nariz, na minha boca. E eu ia morrer ali. Eu estava me debatendo com todas as forças minhas. Até que daqui a pouco eu vi uma cena que nunca ninguém aqui, nenhum de vocês irá ver na face da terra. Ninguém, homem nenhum vai ver. Entre os raios, relâmpagos, eu vi os pés dele sobre as águas acima de mim, como se fosse terra, chão, firmamento. E ele se curvando e a mão dele adentrando na água, indo ao meu encontro. Eu agarrei nela com toda a força, ele me puxou para cima. E eu agarrei no pescoço dele e disse: mestre, mestre. Ele me pegou no colo. Sim, no colo. Virou-se e voltou-se. E voltou-se. E andava sobre aquelas águas como se para ele fosse algo normal. Me colocou no barco. E depois ele entrou, olhou para mim e disse, e para todos nós, e disse: homens de pouca fé, por que vocês não creem? Nós chegamos num lugar que eu queria estar, um lugar sujo, uma ilha pequena. Havia muitas pedras no leito, ao litoral. E nós subimos então, e quando chegamos lá, uma vegetação rasteira, algumas árvores secas, e tudo que tinha lá, ao longe, o que se via era um cemitério. Sim, a gente via algumas rochas empilhadas, algumas coisas desse sentido. Era um cemitério. Mas daqui a pouco nós olhamos e vimos muitos porcos. E eles corriam de um lado para o outro, muito agitados. E no meio daquela ilha, daquele lugar, eu fiquei pensando: o que o mestre veio fazer aqui? Não tem nada aqui, não tem gente aqui. É uma ilha usada para criar porcos. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. E nós ficamos ali. E ele ficou parado, olhando para algumas moitas, uns arbustos que tinha assim. Quando daqui a pouco, um homem saiu do meio daquelas moitas e veio até um encontro do Senhor Jesus. Afasta-se de mim. Afaste-se de mim. Afaste-se de mim. Porque eu bem sei quem tu és. E eu bem sei o que está fazendo aqui. Porque veio nos atormentar antes do tempo. Porque não é a hora. Sai daqui. Vai. Volta. Volta, homem. Volta. Não se achegue. Não se achegue. Qual é o meu nome? Nós nos chamamos Legião, porque nós somos muitos. Vai embora daqui, homem. Não se achegue. Não se achegue. Ah! 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 O Senhor veio até aqui para me libertar. O Senhor veio até aqui por causa de um homem.
Os demônios estavam em mim, eu não sei há quanto tempo. Tudo que eu sentia era vontade de me jogar desse penhasco, todos os dias. E na minha luta interior, lutando contra eles, eu me cortava com pedras, eu me cortava para que eles pudessem sair, talvez pelos surros de minha pele. O Senhor veio aqui por causa de um homem. O Senhor veio aqui por causa de mim. Os demônios foram para os porcos, e os porcos se precipitaram, se jogaram lá embaixo. Eles fizeram o que iriam fazer comigo. Obrigado. Obrigado porque tu veio até aqui ao meu encontro e me libertou. Eu estava nu, correndo por essa ilha, comendo do que os porcos comiam. Eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais. Obrigado, mestre. Leva-me contigo. Leva-me contigo. Não. Tu queres que eu vá e conte aos meus tudo que o Senhor tem feito em minha vida. Assim eu farei. Eu serei tua testemunha. Obrigado, mestre, porque me libertou. Obrigado. Depois eu entendi. Oxe, quem sou eu para questionar Jesus? Se ele trouxe até aqui porque algum motivo teve. Se ele leva você para algum lugar, é porque algum motivo tem. Depois nós chegamos na cidade de novo. E aí na cidade, de novo, Jesus não podia andar no meio do povo. Rapidinho a multidão apertava ele. Rapidinho. A multidão estava na volta dele. E naquela tarde, a multidão apertava de tal maneira, tinha gente tocando nele, relando ele, passando a mão no cabelo dele, passando a mão na roupa dele, mexendo no olho, no nariz dele. Era tanta coisa assim, gente tocando nele. E nós na volta ali, tentando controlar o povo. Aí a gente ouviu um senhor. E o nome dele era Jairo, não esqueço. Ele disse assim: ô mestre, tu tem como ir na minha casa? Porque a minha filha, ela está terrivelmente doente e vai morrer. E ele parou assim, ele olhou para Jairo e disse: vamos, me leva, Jairo. E Jairo foi. Mas no meio do caminho, ele estava indo para a casa de Jairo, a multidão junto. Aí daqui a pouco ele parou de novo. E ele disse assim: para, alguém me tocou. Mestre, a multidão está apertando, a multidão está passando a mão em ti, a multidão está tocando em ti direto, e tu está dizendo que alguém tocou, mestre. O que é isso? Aí ele disse: Pedro, alguém me tocou diferente, Pedro, porque de mim saiu virtude. E aí quando ele falou isso, a gente olhou e tinha uma mulher. Estava tão encurvada, que a gente nem via ela no meio da multidão. Mas daqui a pouco essa mulher começou a se erguer. Ela estava branquinha, que nem folha de papel. E o sangue começou a voltar a circular. E a cor começou a voltar. E a gente começou a perceber a pele dela rosada de novo. E ela se ergueu, abriu um sorriso, olhou para o mestre. Ele disse para a mulher: agora vai. A tua fé te curou, mulher. E ela saiu feliz. Depois eu fui descobrir que aquela mulher era 12 anos, que estava gastando tudo que tinha e que não tinha, para poder curar uma hemorragia dela, que não estancava de jeito nenhum. Mas ela veio com fé, rastejando do jeito dela, e tocou na orla do manto de Jesus. Ela se moveu com fé. Ela se moveu com fé. E foi curada. Jesus continuou a caminhada dele.
indo para a casa de Jairo. Aí, quando ele estava quase entrando na casa de Jairo, ele disse assim para os outros discípulos: vocês fiquem aqui de fora e não contem para ninguém o que está acontecendo. E aí, eu estava meio que ali também. Aí olhou para nós e olhou: Pedro, Tiago, João, vem, me acompanha. Aí ele entrou, aí eu fui de trás. Aí dei uma olhada para os outros. Aí a porta se fechou. Aí Jesus entrou no quarto da menina. E eu estava quase entrando no quarto da menina também. Me achando, quase entrando no quarto da menina. Aí ele disse: não, é só eu aqui. Então tá, tudo bem. Então eu fico aqui na sala intercedendo, orando. Fiquei ali, com os pais da menina ali. Jesus sozinho no quarto da menina. Aí na nossa língua, Talita quer dizer menina. Aí ele disse: Talita cumi, que quer dizer menina, levanta. A menina, pum, estourou as bolitas do olho, olhou para ele, agarrou no pescoço dele e disse: eu não sei se isso é uma palavra, mas para mim quer dizer: estou viva. E a menina reviveu, e ele pegou ela, colocou ela em pé e disse: o pai e a mãe vem aqui. E o pai e a mãe entraram, sorrindo, essa mãe desmaiando no meio do caminho, e abraçou a filha que tanto amava, que achava que estava morta, e na verdade estava. Ele é sobrenatural, as coisas que Jesus fez enquanto ele andou com a gente. E eu acredito que ele vai continuar fazendo durante as gerações e as gerações e as gerações que virão. Eu acredito. A menina entregue aos pais. Ele olhou para nós de novo e disse assim: agora nós vamos cear. E aí olhou para Tiago. E não olhou para Pedro. O Tiago ficou meio de lado. Ele disse assim: o João, olhou para João, eu, Pedro e João. Aí disse assim: ô João, vem cá. Aí João veio. Aí disse: vocês dois vão preparar a ceia. Nós vamos cear. E aí os outros ficaram lá. Aí nós de novo saímos. Aí quando ele estava quase saindo, ele falou lá da porta. Aí deu essa instrução: vocês vão seguir um homem que está carregando na cidade um cântaro d'água. E aí onde esse homem chegar, vocês vão pedir a peça para nós fazer a ceia lá. E ele vai emprestar. O Senhor Jesus, ele fala cada coisa, ele não sabe. Na nossa terra, quem carrega cântaro d'água é as mulheres. As mulheres carregam. Homem não carrega cântaro d'água, não tem. Durante o dia você nunca vai ver homem carregando cântaro d'água. A mulher carrega de manhã, no meio da tarde e no final da tarde. Água para as higiene, água para as comidas, para esse tipo de coisa. É difícil, quase que impossível. Na verdade, eu nunca vi homem carregando cântaro d'água. Tudo bem, Senhor Jesus. Sob tuas ordens, eu vou procurar o homem com cântaro d'água. Fiquei ali 1 minuto e meio e passou o homem com cântaro d'água. Eu disse: vem cá, vai lá, vamos seguir lá. Aí começamos a seguir o homem. O homem começou pelas ruelas estreitas de Jerusalém. Começou pelas ruelas estreitas a subir. Aquele negócio parece um negócio assim de redemoinho. Claro que você sobe, você desce, as ruas são estreitas. E aí a gente foi seguindo o homem, até que o homem chegou, subiu numa escada e desapareceu. Aí nós chegamos lá em cima, tinha um salão grandão. Eixe, olha, é aqui o lugar. Para quem é que nós vai pedir? Por falar isso, olhou para o lado, tinha um homem ali sentado. Esse negócio de Jesus. Aí eu disse: tu é dono desse negócio? E ele disse: sou. Então tu empresta para nós fazer uma ceia aqui. E ele disse: empresto. Que coisa. Então tá bom, a gente vai vir hoje de noite, vamos fazer uma ceia aqui, pode ser? Pode ser. Então tá bom. Aí então, nós saímos para comprar os pão, nós saímos para comprar, enfim, as coisas todas da ceia.
o suco da uva. E nós colocamos umas toalhas bonitas naquela mesa que tinha. Colocamos lá. E aí começamos a largar o negócio tudo lá em cima. Que coisa boa. Aí chegaram. Aí chegou Jesus e se sentou assim, bem no meio assim. Aí o João ficou desse lado aqui. E eu fiquei desse lado aqui. O João tinha uma mania que eu não gostava. O João, ele era menino, bem novinho. E Jesus tratava ele que nem filho. Aí João pegou e de vez em quando encostava a cabeça no peito de Jesus. Aí Jesus fazia assim na cabeça de João. E eu do outro lado. Oxe, porque tá dando tanta regalia para esse menino. Que coisa. Isso nem é de Deus, esse negócio. Nem é de Deus. Eu estava ali, controladamente, que nem uma pessoa normal, no meio daquela situação. Estava ali. Aí tá. Aí Jesus disse assim, que tinha um traidor no nosso meio. Aí disse, é aquele que molhar o pão agora e comer. Daqui a pouco ele vai dar uma saída. Ele falou bem assim, vou falar isso aí de novo. Aí o Judas pega, molha o pão na taça lá, come, e levanta e sai. Eu só quero ser feliz, andar tranquila. E saiu. Aí eu disse, é sempre assim, né? Depois que acontece, sempre tem um sabido, né? Depois que acontece, sempre tem um sabido. Aí eu desconfiava. Esse homem eu tinha, não me passava esse homem. Ele estava ali, tudo bem. Aí agora, depois de comer e tal, aí olha só o que Jesus faz. Ele pega uma bacia com água e ele tira a túnica dele. E ele fica só com aquela sunguinha, a sunguinha aqui, dá um negocinho, paninho amarrado, que nem uma fraldinha, sabe assim, a gente usava assim. Aí tá ali. Aí ele pega uma toalha e amarra na cintura. E aí ele começa a lavar os pés de todo mundo. Aí eu estou aqui na ponta. E ele está vindo. E eu, oxente, que é isso? Esse homem está inventando esse negócio de lavar os pés. Que é isso? Ele está vendo, vai ver tudo, minhas frieiras, meus calos, minhas unhas cravadas. Mas na verdade ele não está preocupado com isso. Está preocupado com outra coisa. Por que Jesus, o mestre, vai me lavar os pés? Eu sou pecador, faço um monte de coisa errada. Esse homem, o tempo inteiro que eu andei com ele, nunca vi nada dele. Não posso falar nada dele. Agora ele está aí lavando o pé da gente. Ele está chegando. Gente, cada vez que ele estava mais perto, chegando, eu estava mais alvoroçado, mais agitado, nervoso, suando, comendo os dedos. Até que daqui a pouco ele chegou em mim e eu disse, não, tu não vai me lavar os pés. E ele disse, Pedro, se tu não lavar os pés, tu não tem parte comigo. Então tu pode me lavar os pés. E eu entrei para dentro da bacia. E tu pode me lavar a canela. E tu pode me lavar o sovaco. Pode me dar um banho, Jesus. Me dá um banho aqui, que eu acho que vai ser uma maravilha. Na verdade, faz tempo que eu não tomo. Aí ele disse, Pedro, para. Para, Pedro. Pedro, para. E ele olhou para mim e disse, Pedro, para andar comigo, para ter parte comigo, é necessário lavar apenas os pés. Eu não entendi, foi nada. Mas depois eu entendi, tudo bem, lava os pés então, mestre. Eu quero andar contigo, eu quero. E ele lavou os pés, e secava na toalha que estava enrolado, e no manto dele que estava na mão. E depois se vestiu com aquele manto, e aí ele disse o seguinte para todos nós, agora nós vamos para o jardim, e nós vamos orar. Venham comigo. E aí nós fomos para o jardim. O jardim das oliveiras. É este. E aí ele pegou e foi para uma pedra.
E naquela pedra, ele começou a orar, a falar com Deus. E ele orava com tanta intensidade que começou a suar. E o suor dele vinha que nem sangue. E começou a pingar na pedra. E a pedra começou a ficar como se tivesse cheia de sangue. Mas na verdade, era a tensão dele, o tamanho, o estresse que ele estava vivendo naquele momento. Ele sabia o que iria acontecer. Ele estava ali naquela aflição falando com o Pai, porque sabia o que iria acontecer. E aí nós estávamos do outro lado, eu, o Tiago e o João. Aí nós estávamos fazendo aquilo que todo crente faz nas vigílias. Nós estávamos fazendo aquilo que os crentes gostam de fazer melhor na vigília. A palavra de Deus diz que o Senhor dá aos seus enquanto dorme. Então eu naquela noite era o que mais recebia do céu. Eu era recebendo muito. Oxe, até que daqui a pouco o Jesus chegou, cutucou todo mundo e disse assim: levanta, levanta e orem, orem. Vocês não conseguem orar? Intercedam, o momento está chegando. E voltou para a pedra. E aí deu mais ou menos uma hora, ele chegou lá de novo. Adivinha que aquele encontrou? Adivinha? Nós estávamos dormindo de novo. Ele acordou, todo mundo, acorda aí, levanta, ora, ora homem, vocês não sabem o que vai acontecer, vamos interceder. E voltou para a pedra. E aí depois de uma hora mais ou menos, ele voltou de novo. E adivinha que ele encontrou? Nós estávamos dormindo. Mas aí ele chegou direto para quem? Para mim. Aí ele me cutucou e disse assim: Pedro, levanta. Eu levantei, com cara de adolescente quando acorda de manhã. E eu olhei para ele, eu tentei. Na verdade tinha uma ramela no olho, uma coisa que eu não vi, era uma nuvem na volta. E aí ele olhou para mim e disse assim: Pedro, tu não consegue orar sequer uma hora, Pedro. Agora não adianta mais. O filho do homem vai ser entregue nas mãos daqueles que o perseguem. Vê e olha. Ele falou isso. Aí o Judas saiu do meio do mato. E os soldados vieram tudo de trás. Vieram tudo de trás com as tochas e as espadas. E aí nós ficamos tudo junto, tudo amontoado. Porque era tudo judeu feio de barba. Tudo judeu feio que na época não tinha as barbearias do momento. E a gente não tinha tudo de ponta para lá e ponta para cá. A gente estava tudo ali no meio. E aí não dava para identificar quem era quem. Não dava. E aí então Judas chegou e pegou, apontou para Jesus, deu um beijo nele. E aí Aí, quando Judas deu um beijo em Jesus, Malco, um soldado forte, quase 2 metros de altura, forte, um gigante, pegou de uma espada e puxou. E aí pegou Jesus aqui por detrás dos braços, levantou ele para cima, e ele ficou quase que sufocado. E pegou a mão e botou no pescoço dele. E ele ficou com os olhos bugalhados. E aí começou a querer colocar uns grilhão nos pulsos dele. Estava algemando ele para levar. E eu não aguentei. Quando eu vi essa cena. O velho homem, a velha criatura veio à tona, um filmezinho passou na minha cabeça em segundos. Eu vi um monte de gente morta, terremoto, tsunami, fogo no inferno, todo tipo de coisa que é ruim, que está dentro do ser humano. E aí então eu voltei às velhas práticas. Essas coisas começaram a passar na minha mente.
Na verdade, o que eu tinha era isso. Era a minha arma do momento. Graças a Deus que essas coisas não tinham sido inventadas. Eixe, eu acho que não ia sobrar, era nem naquela noite. Não ia. Não ia. Aí eu peguei e eu olhei para cego. Cego! E fui para cima dele. Sabe o que aconteceu? Eu cortei a orelha do Malco. E a orelha do Malco, ela saiu assim. Vupt, 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 vupt. Oxe, quanta volta. E caiu no chão. Na verdade, tu acha que eu queria cortar a orelha de soldado? Tu acha que eu queria cortar a orelha de soldado? Eu queria cortar o pescoço dele. Eu queria que a cabeça dele voasse para cima. O Malco que fez assim. É verdade. É verdade. E a orelha do Malco caiu. Já Jesus agora estava solto. Pegou a orelha do Malco e não fez nada de sobrenatural. Não. A orelha do Malco ele pegou e pof, na cabeça do Malco. Quando ele fez o pof, o negócio colou aqui, o Malco puxou e já estava grudado de novo. E estava grudadinho mesmo, não parecia nem ponto. Não parecia, era nada. E o Malco ficou apavorado e começou a ouvir de novo. E caiu no chão e ficou ali chorando. Enquanto isso, os outros soldados estavam tentando pegar o resto de nós. O resto de nós. E aí, o resto de nós, sabe o que o resto de nós estava fazendo nessa hora? Aquilo que a maioria do homem e mulher de Deus faz quando a coisa aperta. É verdade. É verdade. É verdade. Jesus foi levado para uma sala para ser julgado. Ele estava lá sendo julgado. E aí tem um monte de sacerdote, um monte de gente da lei lá dentro julgando ele. No lado de fora, noite fria, tinha uma multidão de gente que estava ali esperando o que ia acontecer. O que vão fazer com esse homem aí? O que vão fazer com ele? E aí eu cheguei, meio disfarçado, cheguei. Cheguei perto. Eu disse, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Aí eles disseram, olha, ele está sendo julgado e provavelmente irá ser açoitado e irá para a cruz. Oxe. Mas para aí, eu te conheço. Tu parece um daqueles que anda com ele. Não é tu? Não. Eu não conheço esse homem, não. Eu não sei quem é, não. Não. E saí de perto. Cheguei perto de outro grupo. Estavam se aquecendo no fogo à noite. E aí, eles olharam para mim e ficaram olhando para mim. Oxe, que coisa chata esse negócio de ficar olhando na cara da gente. E aí ficaram olhando e disseram, ei, tu não é um daqueles que anda com ele? Não, eu não o conheço, não conheço. Não, vocês estão enganados, vocês estão enganados. E fui para outro lugar. Aí tinha umas pessoas sentadas e estava alguém querendo já até dormir por ali, esperando o que iria acontecer após o julgamento. Aí eu comecei a conversar com eles e disse para eles coisa do tipo, ei, homem, você sabe o que está acontecendo ali? Tu sabe o que está acontecendo? E eles disseram, sim, ele vai ser julgado e provavelmente será açoitado e irá para a cruz.
Ah, tá bom, tá bom. Mas espera aí, tu não é um daqueles que anda com ele? Não, não, eu não hablo sua língua, eu sou argentino. Não sou, não sou, perdão, perdão. E saí de perto. Aí depois disso, o galo cantou. E quando o galo cantou, eu lembrei que ele tinha me dito que quando o galo cantasse, eu teria negado ele 3 vezes. Eu fui para um canto e chorei. E chorei tanto, 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 que minha alma parecia que estava sendo lavada de dentro para fora. E depois disso, eu me recolhi e fui para um aposento, junto com os outros. Um monte de homem, tudo junto, numa sala, com medo, esperando o que iria acontecer. Apenas João e as mulheres que estavam pelas ruas. Depois, me disseram, isso aconteceu. Ele foi levado até o Monte Gólgota. E lá, então, ele foi crucificado entre 2 ladrões. E depois de sua morte, ele foi colocado em um sepulcro. E aí, então, nós estava tudo esperando o que iria acontecer. E já tinha se passado, era 3 dias que ele tinha sido crucificado e estava dentro do sepulcro. As mulheres chegaram, invadiram aquele lugar e disseram: ei, o mestre está vivo! O mestre está vivo! Vem e vê! Quando elas falaram isso, eu olhei para João e nós saímos, correndo, correndo. E nós chegamos no lugar do sepulcro. E quando nós chegamos no lugar do sepulcro, a porta estava aberta. E nós chegamos lá, tinha o pano que estava envolvendo ele, que estava enrolado, ele estava bem dobradinho, bem dobradinho, bem dobradinho, com a ponta para dentro, assim, bem dobradinho. Aí eu lembrei de um costume nosso judeu, que diz que quando o convidado está à mesa comendo, e ele joga o guardanapo de qualquer jeito, quer dizer que pode tirar a mesa, joga de qualquer jeito, pode tirar a mesa, que ele não vai mais voltar. Agora, se ele levanta e ele deixa tudo dobradinho, com a ponta para o lado de dentro da dobradura, e vai e sai da mesa, o convidado, e vai no banheiro fazer qualquer coisa, não sei. Aí o empregado, ele quando olha o guardanapo dobrado, ele tem a certeza de que ele vai voltar e vai se assentar novamente. Você está entendendo isso? Aquele pano estava dobradinho, perfeito. Eu olhei para João, olhei para o pano, peguei aquilo na mão e saí correndo. Chegamos na sala onde estava ali, e aí nós estávamos alegres contando o que tinha acontecido, quando daqui a pouco a gente ouviu por detrás de nós: que a paz seja convosco. Ele entrou, mostrou suas mãos, mostrou seus pés, e nós tudo caímos ali, e foi lindo. Tomé não estava, mas depois, na próxima vez que ele apareceu de novo, Tomé estava, e creu, tocou, acreditou. E o mestre ficou mais uns dias conosco, até que um dia me deu vontade de pescar. É verdade. E eu voltei a pescar. Chamei os homens, os discípulos, entramos no barco e voltamos a pescar. E aí nós estávamos pescando. E era noite e estava amanhecendo o dia. E não amanheceu o dia, eu olhei lá para a praia. O sol estava nascendo. E eu vi um fogo na beira da praia. Um fogo. Os homens disseram: quem é aquele que está lá na beira da praia? Há uma fogueira lá. E eu disse ao mestre: é ele. Ele está nos esperando. Ele quer tomar um café da manhã com a gente. Eu peguei, botei o manto, amarrei a cintura, me joguei na água, não aguentei o barco chegar lá. E fui nadando. Cheguei na praia, todo molhado. Ele estava assentado,
E o fogo, tinha um peixe, ele estava fazendo um chá, alguma coisa assim. Ele olhou para mim e disse: Pedro, tem mais peixe? Tem, mestre. Ei, homens, tragam os peixes. E os homens trouxeram os peixes já limpos. E nós colocamos ali, fizemos uns espetos. E ninguém falou nada, porque a gente sabia que era ele. A coisa mais linda que pode acontecer é saber que o Senhor pela manhã te espera para ter comunhão contigo. Pela manhã, logo cedo, te espera para ter comunhão contigo. E nós tomamos um café com o Senhor Jesus ali. Depois ele me pediu para levantar e vamos caminhar, Pedro. E começamos a caminhar na beira da praia. Você imagina que cenário lindo. O sol amanhecendo. E nós caminhando, o barulho do mar. Disse para mim: Pedro, tu me ama? Sim, mestre, eu te amo. Então apacenta o meu rebanho. Pedro, tu me ama? Sim, mestre, tu sabe que eu te amo. Então apacenta o meu rebanho. Pedro, tu me amas? Mestre, tu sabe todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Então, Pedro, apacenta o meu rebanho. Tudo que tu ligares na terra será ligado no céu. Pedro, você precisa entender que você é pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Sobre ti e sobre as que virão, as outras que virão. E nós iremos construir os muros que irão delimitar o que eu chamarei de reino do meu Pai. O reino de Deus. E o reino do meu Pai é justiça, é juízo. Pedro, apacenta, cuida bem dos meus cordeirinhos. Eu cuidarei, Senhor. Eu cuidarei. Mestre, quantas vezes um homem deve perdoar o seu irmão? 7? Não, Pedro. 70 vezes 7. Essa é a equação do amor. Sim, eu entendi. Obrigado porque tu me lavou os pés. Porque agora eles estão santos para caminhar esse caminho. Eu entendi. Eu entendi. Obrigado, mestre. Como tu te chama? Como tu te chama? Como tu te chama? Como tu te chama? Como você se chama? Como você se chama? Como você se chama? Você. Qual é o seu nome? O seu nome é Pedro. O seu nome é perdão. E que as palmas sejam para o Senhor nessa noite. Vamos colocar em pé. Nós estamos aplaudindo aquele que é Rei da Glória. Nós estamos aplaudindo o Criador dos céus e da terra. Nós estamos aplaudindo aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Sim, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração. Sim, obrigado porque Tu mudou o nosso nome. Obrigado porque Tu mudou a nossa história. Obrigado, Senhor.